Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto na Quarentena da Bola e a mais um dedicado ao Campeonato de Portugal. Se quisermos ao futebol não profissional em Portugal, como eu fiz questão de dizer na projeção deste espaço, no mês é a 8ª vez que nos juntamos aqui para falar do futebol não profissional em Portugal e, portanto, tentamos desta forma dar o nosso contributo para que seja um assunto falado, debatido, refletido, partilhado e deixar também aqui o nosso contributo nesse sentido, como de resto faço questão de dizer, e por isso é que está sempre connosco. Tem feito a página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades há muitos anos, e está connosco o Romão Afonso em representação precisamente deste veículo promotor desta prova. Apresentar antes de mais e dar as boas-vindas a toda a gente que já está ligada e que nos segue, apresentar antes de mais os convidados de hoje. Gonçalo Matos, presidente do Castro Daire, que estava a ser uma das sensações do campeonato. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Olá, muito boa noite, Rémulo. É um prazer poder participar neste debate. Queria, em meu nome pessoal, em nome da Associação Desportiva de Castro Daire, portanto, agradecer expressamente o convite. Queria deixar um abraço também aos interlocutores e com quem vamos partilhar este espaço. O Presidente do Rabo do Peixe, o Romão Afonso, o Paulinho, e quero mandar também um abraço especial para os adeptos do Castro Daire, para os castrenses, para os adeptos da Associação Desportiva de Castro Daire que nos estão a ouvir, porque é também para eles que eu aqui falarei para esclarecer algumas posições que o clube entende relativamente a algumas matérias que têm vindo a terreiro para discutirmos. Muito bem, apresentar agora o presidente do Rabo de Peixe, campeão já nos Açores e por isso, legitimamente, a aspirar estar precisamente no Campeonato de Portugal na próxima época. Eu parti à procura do fim de semana de encontrar o contacto do presidente Jaime Vieira e de convidá-lo para estar aqui. Felizmente conseguimos falar e conseguimos que ele aqui estivesse. Bem-vindo, presidente, obrigado por ter aceito o nosso desafio também. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer também que o convite que nos foi endereçado, nós aqui num cantinho do Atlântico, e dizer que foi com enorme satisfação que recebemos o convite e como não podia deixar de ser, obrigado a Rem por dar essa oportunidade, também podemos vir a falar um pouco aquilo que é a realidade do Clube Desportivo Rabo de Peixe. Dizer também, cumprimentar de forma também muito entusiasta a todos os intervenientes deste painel, que não tenho dúvida que todos juntos iremos ter aqui uma noite onde se vai falar de futebol ao mais alto nível, apesar de sermos muitas vezes apelidados de madridismo, mas muitas vezes representamos o melhor que o futebol tem, que é a sinceridade e a arquitetura muitas vezes na arte do futebol sem intrigas por trás. E neste sentido acho que será um momento extremamente importante para que, embora distantes, mas também próximos naquilo que é a comunicação atual e que num momento complicado como estamos, esses são dos grandes momentos e um bem-aja ao programa por permitir momentos como esses que de diversos cantos do país possamos todos a falar em uma só voz e a falar de futebol. Obrigado. Obrigado nós. Apresentar o Paulinho, jogador do Real, é uma das faces, de muitas faces, felizmente, cada vez mais do movimento de futebol para a vida. Aproveitar em meu nome e de todos, de vos dar os parabéns pela iniciativa, pelo fantástico trabalho, pela forma como conseguiram juntar toda a comunidade futebolística ao mais alto nível e de todos os quadrantes à volta de um assunto que nos toca a todos. Por isso, Paulinho, antes de mais parabéns e obrigado por teres aceito o convite para estar aqui hoje. Obrigado o vosso convite por estar aqui. Quero agradecer em nome de toda a equipa do Futebol para a Vida a oportunidade de participar. Romão, vamos tratar hoje de alguns assuntos que obviamente para nós que gostamos deste campeonato, que gostamos de falar dos assuntos que se relacionam com este campeonato, o futebol para a vida, a questão da linha de crédito da Federação e o apoio aos clubes nesta altura, o contexto dos quadros competitivos, são todos assuntos que obviamente entre aspas e sem aspas nos preocupam e que nos apaixonam e por isso acaba por ser importante esta troca de ideias para tentarmos deixar, como eu costumo dizer, algumas sementes para aquilo que pode ser uma discussão saudável sobre o Campeonato de Portugal. Sim, boa noite a todos e dar os parabéns por estes três convidados que são do mais abrangente que temos possível neste campeonato. Um presidente temos a certeza que vai estar neste campeonato para o ano, o Castro Daire. Um presidente que poderá estar e que foi campeão e que desportivamente terá esse direito de jogar no Campeonato de Portugal, e ainda o Paulinho, que não sabemos se estará no Campeonato de Portugal para o ano, que ainda tem um playoff para jogar, ou seja, temos aqui várias questões, temos muitas questões além das desportivas e de campo, mas também teremos essa questão daquilo que se ainda vai jogar esta época em campo e para a próxima época, por isso temos aqui certamente muitos ingredientes para
para um excelente debate. Ora bem, vamos avançar. Eu vou fazer aqui uma primeira ronda por todos e depois o Afonso, no final de cada ronda, terá sempre a oportunidade de dar a sua opinião e de colocar questões também a todo o painel. Paulinho, vou começar por ti, com este movimento de futebol para a vida. Aliás, está aqui já o site onde podem encontrar todas as informações para poder ajudar. Há vários pontos logísticos já no país organizados para que seja mais fácil contribuir também com alimentos. Se for em dinheiro, há também um NIB e está disponível neste local. Ainda hoje, Paulinho, via o facto de Bruno Fernandes, pessoalmente, na cidade do Porto, juntamente com o Fernando Madureira, terem ido entregar alimentos a muitos atletas. Portanto, como eu dizia há pouco, já é um sucesso, são mais de 1000 já participantes em doações para este movimento. Perguntar-te, antes de mais, se tem sido, do ponto de vista humano, complicado ver tantas situações como aquelas que vocês têm visto no dia-a-dia de colegas vossos, não é? Sim, não tem sido fácil lidar com tudo. Infelizmente temos visto coisas que nunca pensámos que pudessem existir no nosso país. E ainda para mais com colegas nossos, não é? Colegas de profissão. Vê-los na situação que estão não é nada agradável. E esta equipa espera conseguir ajudar todos e que ninguém passe fome, acho que é o principal. Paulinho, vocês estavam à espera desta dimensão que isto tomou, nomeadamente desde que a página do Afonso, do Romão Afonso e dos seus colaboradores tomou a dianteira disto. O Record também fez uma primeira página que ganhou um impacto tremendo, mas eu já falei do Bruno Fernandes, poder falar do Wilson Eduardo, poder falar de tanta gente que vos tem ajudado de todos os pontos do país, todos os clubes, todos os contextos. Vocês estavam à espera de que tivesse esta dimensão? Isto quando começou, tudo começou numa conversa entre o Ibra e o Machado. E depois contactaram vários colegas para os ajudarem. E isto principalmente era só para ajudarmos colegas da série D, que é a nossa série. Mas isto tornou-se tão grande que nós nunca pensámos que se poderia tornar, não é? E neste momento já estamos a ajudar todas as séries, campeonato distrital também, e tem sido uma loucura. Mas graças a Deus que toda a gente tem participado, tem-nos ajudado. E não somos só nós, não é só esta equipa, somos todos somos importantes neste movimento, e agradeço a todos do fundo do coração por nos estarem a ajudar. Paulinho, segundo soube, e o Romão Afonso foi-me também partilhando comigo informações, eu tenho estado muito atento, falado com muitas pessoas, vocês têm sido procurados até por gente fora do futebol que está em dificuldades, não é? Nesta altura difícil, e por gente que está no futebol que não são jogadores, quer dizer, os guardas do campo, a senhora que faz a comida, há uma série de questões que vocês têm tentado ajudar como podem, não é? Sim, nós temos tentado ajudar toda a gente, principalmente é para ajudarmos jogadores de futebol, que são os nossos colegas. Mas já ajudámos roupeiros, guardas do campo, já ajudámos a cozinheira de um clube, já ajudámos tanta gente, também já ajudámos pessoas que não estão ligadas ao futebol. Graças a Deus estamos a conseguir ajudar, e tenho a certeza que isto ainda vai crescer muito mais, o nosso movimento, e vamos conseguir ajudar ainda muita gente. Paulinho, uma última questão antes de ir a ouvir também os presidentes e o Romão Afonso sobre isto. O vosso objetivo é tentar, pelo menos, garantir que ninguém, lá está, passe fome ou dificuldades nesse aspecto. Há muita gente aí com filhos pequenos, e tocou-me algumas mensagens que eu fui vendo e que fui sabendo de crianças e que rapidamente se arranjou fraldas, leite, etc. Mas o vosso maior objetivo será tentar até que exista fundo de maneio, que os jogadores possam receber pelo seu trabalho, por jogarem, que não falte nada a quem está em dificuldades. Será esse o principal objetivo? Sim, o nosso principal objetivo é que não falte nada na mesa. Principalmente é isso, não falte comer aos jogadores. Que é muito triste vermos um jogador de futebol sem comer na mesa, não é? E alguns com filhos, com mulher, e estão a passar dificuldade. Nós queremos que isso não aconteça. O nosso objetivo é esse, é que ninguém passe fome. Muito bem, já agora perguntar ao presidente do Castro Daire, Gonçalo Matos, se ficou surpreendido com a dimensão que isto ganhou e surpreendido com o número de casos em dificuldade, ou se por estar dentro deste campeonato, de certa forma estava à espera que isto fosse acontecer com esta interrupção dos campeonatos também? Ora, quando há clubes que não cumprem mensalmente com as obrigações que assumiram para com os seus atletas, treinadores e restante staff, é normal que circunstâncias destas possam ocorrer.
E, portanto, isto a mim, infelizmente, não me surpreende, porque é uma realidade transversal no Campeonato de Portugal de norte a sul, uns com mais, outros com menos dificuldades, mas o que é certo é que é de conhecimento público de clubes que muito cedo deixaram de cumprir com seus atletas, para atletas estrangeiros, de atletas sem qualquer tipo de apoio familiar em Portugal, e portanto isto era, acabando o campeonato nestes termos, seria expectável que isto pudesse acontecer, mas é isso que temos que futuramente tentar combater para que isto não se torne uma moda, digamos assim. Presidente Jaime, ouvir também a sua opinião, já agora, o campeonato onde legitimamente espera estar no próximo ano, obviamente dói-nos a todos, não é? Como seres humanos, como homens, gente de família, ver a situação que muitos jogadores estão a passar, tenho visto as fotos, tenho ouvido os relatos e obviamente é algo que nos preocupa e que poderá servir para eu acho que esse é o grande contributo também, além de não faltar nada na mesa a esta gente, o contributo para se refletir sobre o que é que se pode mudar para evitar situações destas no futuro, não é? Sim, acima de tudo queria dizer que se há coisas que essa pandemia nos ensinou e que nos fez refletir, é que tudo aquilo que a gente conhecia e que imaginava que estava a viver da melhor forma possível, alterou-se de um momento para o outro. Mas também essa pandemia também fez-nos acima de tudo despertar para a vida, e hoje em dia todos nós acredito que começamos a dar importância a estes valores. E aquilo que acontece, e quero referir porque aquilo que acontece ao jovem Paulinho que criou, ele mais outro criou esse movimento de futebol para a vida, realmente vem demonstrar o bom lado do ser humano que muitas vezes está esquecido, muitas vezes está escondido. Isto é bonito de ver jovens preocupados com os outros jovens, numa sociedade antes que nós tínhamos muito fechada para si, olhando só para aquilo que lhe dizia respeito, agora está preocupado com outras situações. E isto, em primeiro lugar, quer dizer que realmente é de realçar e, acima de tudo, dar os parabéns a todos aqueles que participam, os que tiveram a ideia, aqueles que continuam a alimentar que o futebol para a vida continua a ter o sucesso que está a ter, e isto realmente é digno de ser valorizado e acima de tudo é digno de dar a conhecer ao mundo do país do futebol e não só, que realmente no futebol não é só de um pontapé na bola, e muitas vezes também estamos a entrar noutros campos que é esses, garantir que outras pessoas não passam por dificuldade. Logicamente que isso também tem que ser um alerta que nós, os clubes, também temos que ter os pés bem assentes na terra, percebemos onde é que nós podemos ir, perceber quais são os nossos limites, para que situações dessas, quando aconteçam, não nos apanhem desprevenidos. Costuma dizer que os planeamentos que nós fazemos e os orçamentos iniciais de cada época desportiva realmente não é seguro que as coisas aconteçam tal como está, mas acima de tudo aquilo que nós temos que garantir, e não quero entrar noutro campo, mas o campo que eu quero entrar é garantir que situações como essas não possam acontecer, porque tratam-se acima de tudo de seres humanos e as suas famílias, e muitos desses atletas, muito dessa gente que hoje está a precisar de uma colaboração, tem famílias por trás, e que nós não podemos, e eu costumo dizer, nós nesta altura não podemos viver com 10 medos, que é o medo de um dia alguém dos nossos familiares, ou mesmo nós sermos apanhados e ser contagiado por Covid, e o outro a faltar a comida na mesa, e isto é que temos que evitar tudo ao custo, e isto de uma forma muito honesta. Ainda bem que apareceu Futebol para a Vida, para que realmente eles também conhecem a realidade e acima de tudo poderem colaborar e permitir que as pessoas não passem por maiores dificuldades daquelas que estão a passar. Afonso, ouvir a tua opinião sobre isso. Aliás, como eu já disse, o vosso contributo foi absolutamente fundamental, parabéns também por isso, e eu enalteço isto que estava a dizer o Presidente Jaime, que muitas vezes os jogadores são acusados de serem egoístas ou de ser uma subcultura que pensa muito em si própria, e aqui dão um exemplo exatamente do contrário, e é bonito de ver, desde um Bruno Fernandes a um jogador que esteja no Distrital e que tem outras posses, ou clubes mais pequenos que se uniram para ajudar e que estão em melhores condições nesta altura. Isso é aquilo que nós queremos salientar. Muita gente tentou até em uma certa fase desviar o contexto daquilo que era a gênese desta iniciativa, mas o bem aqui venceu, e portanto, Romão, como tens estado tão ligado a isto, a tua opinião sobre isto tudo? Sim, e de ressalvar, porque muitas vezes junta-se o campeonato todo Portugal todo num só, e nós temos realidades completamente diferentes no próprio campeonato de Portugal. Claro. E por isso é que ele também é tão rico por isso. Mas, por exemplo, temos aqui o caso do Paulinho, estamos a falar de um jogador que é profissional, né? Que esteve na segunda liga, estamos a falar de jogadores que estão aparentemente bem na vida, e ele e todos os jogadores do Real, que estão bem. E depois dizer que eles fizeram isto, e eu acho que isto é importante sair em esta defesa, fizeram mesmo isto
coração daquilo que eles percebiam e que sentiam, e por isso eu assisti a eles. Estamos em grupos onde falamos, não presencialmente, né? mas onde vamos por falar diariamente, e quando começaram a sair algumas notícias um bocado a desconfiar ou contraditórias e tudo mais, eles sofreram mesmo isso, porque não estavam a perceber porquê. Estamos a fazer este coração, estamos a falar de boa vontade, estamos a querer ajudar realmente as pessoas, e porquê estão a questionar isto? Não conseguimos, não percebiam. Eu acho que isso é um ponto muito importante de salvar, é que eles não estão a fazer o trabalho de ninguém, eles não estão a querer politicamente dividendos disto, não se passa absolutamente nada disto, e depois eles acabaram por fazer uma regra para eles, que tiveram alguns dissabores nas primeiras fotos que publicaram, com jogadores e tudo mais, com caras, com clubes, e eles fizeram mesmo essa política, essa regra de ouro de não haver absolutamente caras, nem fotos, não absolutamente nada. A ajuda é 100% anónima. Eles podem tirar fotos a eles, entregar a comida e tudo mais, a comida que é, ou os bens que são, mas não identificam as pessoas. Mas depois, nos nossos grupos privados, eles muitas vezes acabam por partilhar entre nós essas coisas. E nós vemos coisas completamente, sinceramente, desumanas, mas casos que não era difícil, não era fácil de identificar. Por exemplo, estamos a falar, por exemplo, de um jogador onde foram e que estava a precisar de alimentos, mas depois chegaram lá e viram que afinal não era só alimentos que faltava, porque esse jogador tinha a mãe com Alzheimer e o pai com doente oncológico, e era um miúdo de 22 anos, não sabia para onde se virar. Tem numa região do país, tem lá 15 brasileiros completamente sozinhos numa casa, tem um jogador noutra região a viver num carro. São questões, e assim, a culpa é de quem? A culpa não é de ninguém, a culpa é de nós todos, acho eu. A culpa é de nós todos, acho que, e se calhar a culpa também é de quem organiza, é dos clubes, é do Covid, mas também se não houvesse Covid também os problemas eram iguais ou piores, por isso. E estamos a falar muitas vezes de jogadores que têm os jornados em dia e estão pagos, só que também, e a culpa também pode ser dos jogadores que aceitam ganhar 100 euros e não fazer mais nada na vida, ou 200 euros e não fazer mais nada na vida. Ou seja, eu acho que acima de tudo o futebol para a vida faz-nos refletir sobre o estado de coisas e ressalvar mais uma vez realmente a boa vontade, que é de verdade, que é de coração, que é realmente, e aquilo que o Paulinho está a dizer, o trabalho acaba quando nenhum jogador tiver fome, só que até esse dia chegar vai ser difícil. Paulinho, deixa-me perguntar-te, vocês sentiram que muitos dos problemas já existiam antes da questão do Covid, que agora só ficaram, digamos, mais expostos? Sim, muitos problemas já vêm de trás, não é de agora, não é? Mas nós aqui, o Romão frisou uma coisa muito importante, nós não queremos arranjar culpados, nós queremos arranjar soluções para os nossos colegas, nada mais. Mas sim, acho que isto já vem de trás, não é de agora. Ou seja, não é um movimento contra ninguém, não é? Nem há como objetivo, porque obviamente alguns clubes sentiram-se visados e vocês mudaram a estratégia por causa disso, apesar de estarem de coração, sentiram que havia aqui gente já a ficar melindrada, e vocês não é contra ninguém, é a favor de, e por isso é que é o futebol para a vida. Já agora, Paulinho, dar-te a oportunidade, não sei se queres fazer algum apelo, não só, acho que é importante dizer, porque eu já nos anos em que trabalhei no futebol, já lidei com muitas situações, e às vezes o jogador ainda tem um bocado de vergonha de pedir ajuda, portanto, e é importante perceber que é totalmente anónimo e que nos pode procurar. Sim, no início disse que nós não queremos ir contra ninguém, é verdade. Nós não queremos prejudicar nenhum clube, nunca foi esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ajudar, ponto. E em relação aos jogadores terem vergonha, sim, é verdade, ainda há muita gente que tem vergonha. Eu próprio, se calhar se tivesse em dificuldade, eu tinha vergonha em pedir ajuda. É normal, é do ser humano. Mas o que nós queremos pedir é que não tenham vergonha. Nós temos a plataforma que podem ir lá e pedir ajuda. Nós não vamos divulgar imagem nenhuma, como já perceberam. Nós tiramos a imagem a nós tiramos a foto e mais nada, não precisam de aparecer. Só aparecem se quiserem. Sim, só acrescentar também que eu acho que ganhou muita força aquilo que o Paulinho está a dizer e toda esta iniciativa, porque realmente é de jogador para jogador.
Eles falam a mesma linguagem, eles percebem-se aos outros, sabem quais são as dificuldades. Eu acho que isso é muito importante. E depois é a rapidez. Eles recebem um pedido às 11 da manhã. Eles conseguirem lá estar ao meio-dia, se for próximo, eles estão lá ao meio-dia, com as necessidades realistas. Não estou a dizer que é pagar uma renda ou coisas maiores, mais. E que até já aconteceu em casos extremos. Mas o bem, ninguém pode ser negado neste país, e acho que no mundo, que é a comida, passado 1 hora, 2 horas, saber que para isso a comida está lá. E isso mais ninguém faz, porque não é o fundamento. Não estou a dizer que eles não fazem porque não têm capacidade para isso, é porque não é o fundamento deles. E este grupo não existia. De meter na comida, passada 1 hora, em casa das pessoas, isso não existia. E ser um jogador, a falar para um jogador e saber a realidade do que é, isso não existia. Ou seja, isto não vem tirar um lugar absolutamente ninguém. E as pessoas que estão nesses lugares estejam tranquilas, porque o objetivo destes rapazes não é nem de longe nem de perto esse. Verdade. E eu digo para não haver qualquer problema para mais ninguém, é a minha opinião, é importante pegar nesta situação e refletir sobre a situação macro, e que isto seja o ponto de partida. Não é contra ninguém, mas passa-se, já se passava, toda a gente sabia, mas ia-se levando, e chegou-se a um ponto em que, quando há casos como o que o Afonso estava a reportar, e que eu tenho algumas pessoas também que me têm falado e que me têm mandado mensagens que são realmente dolorosas de ver, a questão das crianças, a questão de 15 pessoas num local sem qualquer tipo de condições, ao monte, abandonados. Acho que há coisas que têm que... Não podem continuar. Deixa-me só dizer, eu discordo aqui só um bocadinho relativamente ao que têm dito, porque isto tem que ser uma luta de facto contra as pessoas e contra quem pratica este tipo de maldades. Sim. Eu saber que há um atleta que mora num carro, isto é do mais monstruoso que há, e portanto, se as pessoas conhecem quem são os responsáveis dos clubes que permitem uma situação destas, portanto, estes casos têm que ser denunciados, e essas pessoas têm que ser chamadas à pedra. Isto tem que criminalmente, seja da maneira que for, nem que seja um ato de envergonhamento público, porque isto para mim é absolutamente inconcebível. Ter eu não sabia não sabia que a condição humana podia ser tão baixa ao ponto de termos um atleta a morar num veículo automóvel. Não sabia mesmo, e portanto isso para mim é inconcebível, que estas pessoas não sejam perseguidas e que sejam chamadas eventualmente à justiça. Portanto, se há nomes e se sabe quem pratica este tipo de maldades, essas pessoas têm que ser apontadas sem qualquer medo, para isto acabar de uma vez por todas, porque isto só acaba, de facto, isto só acabará quando as pessoas começarem a sentir no pelo as maldades que praticam para com este tipo de malta. Sim. Portanto, isto da guerra não ser contra ninguém... da parte dos jogadores, não é? Da parte dos jogadores. Está bem, mas tem que ser uma guerra contra alguém, porque senão andamos aqui numa redoma de hipocrisia, e isto tem que acabar de uma vez por todas, para o ano não termos outra vez uma situação destas, se acontecer outra vez um surto deste género, ok? Sim, eu só queria dizer que é assim, eu acho que este grupo não tem o fundamento e a obrigação por não ter, o fundamento não é esse. É claro que eu acredito, e estou a falar por eles, mas nunca se falou, mas eu penso que se há uma autoridade vier ter aqueles reportagens, olha, estão em casos realmente graves, eu acho que é anonimamente claro. ou sem ter nos jornais e essas coisas todas, eles não têm problema nenhum em enrolar essas coisas. Eu acho muito bem. Eu não estava a referir ao futebol para a vida, estava a referir ao conhecimento disto, deste tipo de práticas. Eu acho que aquilo que nós falamos hoje, por exemplo, a Federação faz excelentes reportagens, muitas vezes que passam sobre muitos casos, mesmo sociais e tudo mais. Eu acho que, todos sabemos que a Federação vai aproveitar esta paragem e tudo isto, se dá para reformular os quadros competitivos, e acima de tudo para tornar este campeonato mais justo, porque há muita coisa que o presidente do Castro Daire falou sobre isso, sobre as coisas menos corretas que existem neste campeonato, tornados em atraso e tudo mais. E a Federação tem aqui uma grande oportunidade para pôr isto tudo em pratos limpos, e até pode fazer uma reportagem sobre dificuldades, e por exemplo, uma das partes da reportagem falar sobre o futebol para a vida, e o que é que eles viram, o que é que não viram, e dar o exemplo
exemplo real, por exemplo, para um rabo de peixe que poderá estar a chegar, para dizer assim, não, calma, vamos para o Campeonato de Portugal, mas isto não é a Liga dos Campeões, não precisamos estar aqui a fazer investimentos milionários para conseguir os nossos objetivos, como está aqui o exemplo do Castro Daire, que não teve a fazer um investimento milionário para conseguir um belíssimo campeonato. E são esses casos reais que a Federação tem que mostrar, tem que bater, tem para o bem e para o mal, tem que mostrar, dar exemplos concretos, e acho que até tem que se aproveitar de tudo aquilo que o Futebol para a Vida construiu, porque é um excelente exemplo a todos os níveis. Acima de tudo, também se me permite uma pequena chegada de logicamente que o que está em causa, e foi referido muito bem pelo presidente do Castro Daire, que disse uma coisa que é o seguinte, é que está na legislação, está na Constituição portuguesa, que todo cidadão tem que ter direito a uma habitação. Isto é ponto, ou seja, se é social, se não é social, agora ninguém pode viver, realmente concordo com isso que foi dito, que ninguém pode viver dentro de um veículo. Isso já é questão do respeito pelo ser humano, né? O que está ali é um ser humano, e é preciso nós esquecermos isso. Agora, este programa também tem que servir, e vai servir para quem está a acompanhar, para que seja feito um alerta para realmente situações futuras como essas não possam acontecer. E se todos nós temos dificuldades, todos nós passamos, e todos os clubes passam por momentos melhores e outros piores, agora aquilo realmente que não, e ali a condição e o respeito pela condição e pelo ser humano é que está a ser completamente abalado nessa situação. Logicamente que concordo que não tem que ser o Futebol para a Vida a fazer exatamente este alerta, mas o Futebol para a Vida mostrou-nos também uma realidade que muitos de nós não conhecíamos, e que realmente existe, e se existe não pode continuar para o bem do futebol. Não é isto que nós estamos no futebol. O futebol é mais do que isso, né? Não basta só querer ganhar, não basta só estar e eu depois não ter as condições mínimas para estar. É preciso perceber que eu só posso estar, eu só vejo estar se puder estar, se não puder não vejo o passo para eu tocar a perna, e isso muitas vezes é que torna complicado, e isso pegando realmente que isso sirva também de alerta para a Federação Portuguesa perceber a realidade do campeonato da Liga Pro, para perceber as equipas que está lá presente, e é preciso realmente chegar acima de tudo também uma conclusão que talvez é preciso mudar um bocadinho o comportamento das equipas nos campeonatos. Eu acrescento apenas que percebe-se que do lado dos jogadores e do movimento de Futebol para a Vida, como todos dissemos, não seja contra ninguém, porque senão iam tirar o foco até do essencial, não é? Às vezes nesta guerrilha, e porque temos que assumir aqui sem problemas, existiram clubes que imediatamente ripostaram contra o movimento para a Vida, não é esse o contexto, e esse perder o foco naquilo que é o essencial, ajudar em quem precisa, mas, como foi aqui dito, eles têm detectado e visto situações que eu sei que até os afeta a eles também humanamente, porque têm visto coisas inacreditáveis, e com isso, era como dizia o Afonso, que se alguém lhes perguntar, eles terão todo o gosto em dizer, porque ninguém gosta de saber que há seres humanos a adaptar por esta situação, sejam eles jogadores ou não, porque como disse o Paulinho, eles têm ajudado muita gente além dos jogadores, que também estão a passar por situações muito delicadas, e mais uma vez, Paulinho, parabéns. Não foi por acaso que grandes jogadores, grandes nomes no futebol português se aliaram, foi porque realmente é como vocês dizem, e até mudaram um bocadinho o que dizia-se hoje nós, amanhã vocês disseram hoje vocês, amanhã nós, e é bem verdade, e portanto acho que é a nossa responsabilidade, e fica aqui o nosso contributo. Mais uma vez, está aqui o site Futebol para a Vida, há vários pontos de entrega de alimentos, não precisa de ser em dinheiro, se quiser fazê-lo em dinheiro, eles têm feito um trabalho incansável para comprovar tudo o que dão e a quem, e eu sei disso, portanto, porque é daquelas coisas que em Portugal também, se não se tem cuidado, é logo acusado disto e daquilo, e vocês estão a fazer um excelente trabalho para que ninguém nos acuse de nada, e que no fundo nos lembremos todos deste movimento como aquilo que ele é, um movimento altamente solidário, e como disse o Presidente Jaime Vieira, por ser de jogadores de futebol, eu enalteço ainda mais, porque são quase sempre acusados de serem egoístas, e portanto está aqui demonstrado que não será bem assim. Ora bem, esta questão toda financeira entronca muito bem no segundo tema, e que por isso também levou a que eu convidasse o presidente do Castro Daire para falarmos disto tudo, e já lhe dei os parabéns pela fantástica época que estavam a fazer. Também já tinha falado e conheço o treinador, e já lhe tinha dito a ele também de viva voz, mas que tem a ver com a questão da linha de crédito, a famosa linha de crédito da Federação para o Futebol Não Profissional, que nós aqui já debatemos várias vezes. Obviamente enaltecer
que há uma ajuda da Federação, que não fez tábua rasa do assunto, colocou uma ajuda disponível, é uma linha de crédito, inicialmente de 4,600 ou 700, 4 milhões e 600 mil, 700 mil, entretanto há o tal milhão que ficou bastante famoso por ter sido iniciativa do Cristiano Ronaldo e os jogadores da seleção terem todos aceito que fosse para o futebol não profissional. No entanto, Presidente, depois de contactar a Federação, percebeu que esse milhão não é para doar, é para a linha de crédito, e isso obviamente levanta quanto a si algumas questões. Sim, de facto, assim é. Inicialmente, o fundo foi constituído com uma verba de cerca de 4.700.000 euros, e já depois desse fundo constituído, portanto, sai essa notícia na imprensa de que a seleção, portanto, os atletas da seleção nacional e penso que também o seu corpo técnico teriam doado. Eu cheguei a ler isto, eu já não me recordo em que jornal ou em que plataforma é que li, que os jogadores teriam doado diretamente, portanto, ao Campeonato de Portugal, à Liga Feminina, portanto, às competições que estão abrangidas no pacote do fundo, portanto, teriam doado esse milhão de euros diretamente aos clubes visados. Mas depois vem-se a perceber que de facto não, portanto, que esse montante de 1 milhão de euros terá sido doado, mas para o fundo. E o que é que aconteceu? Portanto, este fundo aumentou de uma capacidade de 4.700.000 euros para uma capacidade de 5.700.000 euros. Isto aqui gera problemas, isso não gerará problema nenhum, portanto, porque os atletas, se assim o decidiram, eles são livres de dispor dos bens que são seus da maneira que entenderem, portanto, se decidiram entregar esta verba para somar aos 4.700.000 euros, nós não temos rigorosamente nada contra isso. O que nós entendemos é que, independentemente de o dinheiro ter sido doado à Federação ou aos clubes, a Federação deveria, em nosso entendimento, deveria ter imediatamente disponibilizado essa verba de 1 milhão de euros e distribuí-lo para os clubes visados. Só para terem uma ideia, se o procedimento tivesse sido esse, ao Castro Daire, porque esta é uma informação que me é transmitida pela própria Federação Portuguesa de Futebol, ao Castro Daire seriam imediatamente atribuídos 4.200 euros. E para nós termos uma ideia, com estes 4.200 euros, a Associação Desportiva de Castro Daire, eu só posso falar da realidade que conheço, a Associação Desportiva de Castro Daire conseguiria desde logo efetuar o pagamento do mês de abril, que em Castro Daire só se vence até ao dia 10 do mês seguinte, portanto nós tínhamos conseguido pagar o mês de abril, sem recorrermos a qualquer tipo de fundo de investimento, sem exaurirmos o património da Federação e sem exaurirmos eventualmente patrimónios de terceiros, a quem eventualmente até teremos de recorrer para fazermos cumprir os nossos compromissos. Eu desde já lhe estou a dizer que a Associação Desportiva de Castro Daire não irá aderir a esse fundo, porque entende que o fundo em si, e da forma como ele está organizado, não favorece todo os clubes que se preocupam em cumprir para com os seus fornecedores, para com os seus atletas, para com os seus treinadores, para com os seus sócios, para com a própria Federação Portuguesa de Futebol. Os termos em que, e a maneira como este acordo está, como este fundo está agizado, fundamentalmente o que é que se passa? Portanto, eu falo só do Campeonato de Portugal, que é a realidade sobre a qual me posso exprimir, porque não conheço a realidade dos outros campeonatos. O que a Federação entende é que, portanto, este milhão de euros poderá ser recuperado, ou seja, poderá ser atribuído a título de fundo perdido, mas só ao fim de 4 anos. E qual é que é a teoria da Federação? Porque ela já me foi explicada. Um clube do Campeonato de Portugal que peça emprestado ao fundo o máximo do valor atribuído, que são 35.200 euros, pelas contas da Federação e conforme está escrito, no final dos 4 anos, poderá haver um perdão, ou seja, o fundo perdido, de 33% de 35.200 euros. Isto equivale, grosso modo, a 11.600 euros de perdão, digamos assim, perdão de dívida. Mas nós temos que perceber que um clube
que tenha necessidade de recorrer a um financiamento, que em março, para pagar fevereiro, para pagar o março, para pagar o abril, para pagar o maio, que tenha necessidade de recorrer a um financiamento de 35.200 euros, é um clube que já por si está mal gerido desde trás. Okay? Foi um clube que não soube, no início da época, fazer as suas previsões portanto, de despesa e de receita. E, portanto, eles veem aqui isto agora como um escape. E, tanto assim é que a Associação Desportiva de Castro Daire não precisa de recorrer ao fundo. Nós não somos melhores nem somos piores, mas quer dizer, nós fizemos as nossas contas e o nosso investimento para, eventualmente, até podermos fazer face a uma situação igual à que estamos a passar. Mas há aqui uma coisa que é mais grave do meu ponto de vista. A Federação Portuguesa de Futebol entende que, por exemplo, o Castro Daire ter imediatamente, ou seja, para o Castro Daire é melhor eventualmente recuperar 11.600 euros daqui a 4 anos do que ter 4.200 euros desde já. E isso é uma falsa questão. Porquê? Eu passo a explicar porquê. Porque se o Castro Daire tiver a necessidade, ou tivesse a necessidade de recorrer, por exemplo, só a 5.000 euros desse fundo, no final dos 4 anos, o que o Castro Daire poderia recuperar eram 33% de 5.000 euros. 33% de 5.000 euros são 1.650 euros. Ou seja, o Castro Daire, em vez de receber desde já 4.250 euros, ok? Se fosse recorrer ao fundo pela verba de 5.000 euros, só pouparia 1.650 euros. Ok? Portanto, vê-se aqui logo qual é que é o mau raciocínio da Federação relativamente a isto. Porque nós não tínhamos dúvidas. Eu já vi isto escrito em algum lado, penso que até na página do Campeonato de Portugal, em que ninguém se pode acreditar que as dificuldades dos clubes apareceram só por causa do Covid. Isso é mentira. Isso é mentira. Claro. Ninguém se acredita nessa indústria. Se ninguém faz um plano, ninguém faz um orçamento a contar com o maior bolo de receita, digamos assim, nos últimos meses. Ninguém pode fazer um plano orçamental. Ou 2 meses e meio, ninguém pode fazer um plano orçamental a contar com 1 mês e meio, que as grandes receitas venham no mês de abril e de maio num bocadinho de março. Isso não existe. E por isso é que nós entendemos que isto aqui é ajudar mais uma vez, ou pôr-nos ao lado mais uma vez daqueles clubes que incumprem. E desde logo, eu chamo a atenção para uma coisa. Uma das condições de elegibilidade para acesso ao fundo deveria ser, em nosso entender, deveria ser a inexistência de dívidas imediatas para com a Federação. Porque senão veja-se este caso. Um clube, e há situações dessas, um clube que deva 30, 40 ou 50 mil euros à Federação Portuguesa de Futebol atualmente, que vá agora recorrer ao fundo e que peça mais de 35.200 euros. Mas estes clubes, algum dia, a não ser que estes clubes se deem em investimentos, é um grupo de investidores, desses agora que aparecem para aí, algum dia este clube vai recuperar esta verba toda e vai conseguir ao fim de 4 anos não ter dívidas à Federação Portuguesa de Futebol, que é uma das condições para que haja o perdão dos 33%, não ter dívidas à Federação Portuguesa de Futebol que lhe permita recuperar os 11.600 euros. Isto não é verdade, isto não vai acontecer, doa a quem doer. E há depois aqui outra falácia do raciocínio da Federação para o qual eu apontava. Inicialmente, eu também não quero amassar as pessoas com isto, porque nós teríamos aqui muito tempo para discutir isto. Há aqui outro erro de raciocínio, que é o seguinte. Eu disse numa entrevista que dei para o Jornal ao Jogo no domingo, disse que a Federação poderia, com a medida que tomou de empacotar 1 milhão de euros nos 4.700.000 euros, para empacotar no fundo, que a Federação poderia ou poderá estar a poupar 1 milhão de euros. E esta afirmação foi mal interpretada por mim, mas o que eu na realidade quero dizer é o seguinte, do pacote inicial de 4.700.000 euros, estava previsto que haver um perdão de dívida ao fim dos 4 anos de 25% inicialmente. E, portanto, eu tenho aqui as contas feitas, 25% de 4.700.000 euros é 1.175.000 euros. Isto era o que a Federação, à partida, estaria disposta a perder, a perdoar aos clubes. Com o acréscimo de 1 milhão de euros, os 4.700.000 passaram para 5.700.000 e o que é que a Federação fez? Em vez de 25%, ok, veio dizer que perdoava 33% deste valor. À cabeça, 33%. Ou seja, a Federação sabe que na melhor ou na pior das hipóteses,
os clubes poderiam recuperar 33% de 5 milhões e 700 mil euros. Se nós fizermos as contas, 33% de 5 milhões e 700 mil euros dá 1.881.000 euros. Mas o que é certo é que este 1.881 temos que tirar 1 milhão que foi doado aos clubes e que não é contributo, digamos assim, direto da federação. O que é que é? Se tirarmos 1 milhão, fica 881.000 euros. Ou seja, inicialmente a federação estava disposta a perder 1.175.000 euros e depois com esta nova medida está disposta a perder 881.000 euros. Isto dá uma diferença, ou seja, há uma poupança, era aí que eu queria dizer, há uma poupança de 294.000 euros para a federação. E há outra poupança quando a federação tem que perceber que nem todos os clubes que recorram ao financiamento, ainda que recorram ao financiamento máximo de 35.200 euros, nem todos os clubes vão conseguir cumprir com os pressupostos estabelecidos para que esse perdão seja concedido. Eu duvido que foi o que eu já disse há momentos, eu duvido que os clubes que já tenham dívidas à Federação atualmente, que daqui a 4 anos nós continuem a ter. E, portanto, esse é um dos pressupostos para deixar cair logo imediatamente os 33%. E nestes 33%, ok, está uma margem de 1 milhão de euros que foi atribuído pelos jogadores da seleção. E essa margem, desse 33%, essa porcentagem que caberá no milhão, a Federação também vai absorver para si. E, portanto, é nesta medida que nós entendemos que a Federação não está a proceder de uma forma correta. E há aqui outro princípio fundamental que a Federação não está a fazer cumprir, que é o princípio da proporcionalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Prevê-se que se possa dar o máximo de 35.000 euros e 35.200 euros a um clube do Campeonato de Portugal, mas este regulamento, por exemplo, não tem qualquer prerrogativa ou não traz qualquer benefício para aqueles clubes que a ele não recorram, ok? Um clube que não recorra ao financiamento, portanto, não tem a necessidade de andar a gastar dinheiro público, que é dinheiro da Federação, ok? Não tem benefício nenhum. Fica conforme está. Qual é que é o benefício? É poder-lhe bater nas costas e dizer, fizeste uma boa gestão, parabéns porque não recorreste ao fundo. Em contrapartida é com outra malta, ok? Que veio aqui uma válvula de escape, para fazer face às suas péssimas gestões, más tomadas de decisões, plantéis que não têm hipótese de pagar, numa perspectiva que eu ainda não percebi. Honestamente, eu não percebo o que é que se ganha em dar um passo maior do que a perna nestas situações, porque normalmente a verdade vem sempre ao de cima e facilmente sabe quem é que cumpre e quem é que não cumpre. E, portanto, esta era uma ideia genérica que eu tinha, haveria muito mais coisas para dizer. Vou só tirar... Sim, podemos continuar então depois este tema e eu tenho ali só mais uma ou duas coisinhas para abordar. Sim, eu ainda vou voltar para falar sobre isto. Presidente Jaime Vieira, se quiser obviamente comentar, mas pergunto-lhe do ponto de vista do Rabo de Peixe, que tipo de desafios esta questão específica da interrupção, para além dos desportivos, que já lá vamos, vai ser o tema seguinte, que obviamente espera com um bom desfecho, porque o Rabo de Peixe era matematicamente campeão e todos nós entendemos que tem que estar no Campeonato de Portugal, mas já lá vamos falar nisto, mas os desafios que esta interrupção desportiva provoca também no que é a gestão financeira do clube. Bem, em primeiro lugar, e também se permitir também, que eu acho que aqui o Gonçalo Matos fez uma grande explanação e acima de tudo também deu uma lição de como gerir, eu acho que nós temos que perceber que a ser criado este fundo a nível da Federação Portuguesa de Futebol, se era um fundo para apoiar devido à situação que aconteceu, que foi a paragem do campeonato devido ao Covid-19, entendemos que nós estamos prontos para uma situação excepcional, e em situações excepcionais, julgo bem, tem que ser criadas também medidas excepcionais, e uma medida excepcional poderia ser também o tal 1 milhão de euros, que eu por acaso também desconhecia isso, mas agora eu vi a explicação, se queriam também colaborar com os clubes, também deveria acima de tudo também ser fim perdido 1 milhão de euros, digo eu, se o objetivo era apoiar as equipas do Campeonato Pro devido também a esta grande vicissitude que estamos a passar, que é a interrupção dos campeonatos. No nosso entendimento, logicamente que as razões da Federação Portuguesa eles criaram, só eles é que também podem também explicar o porquê, mas eu também concordo que pronto essa situação que é uma situação excepcional, que
não acontece todos os dias, aliás, já estou no futebol há muitos anos e já estou na vida também já há larga dezenas de anos, e uma situação que pela primeira vez aconteceu. E eu acho que era preciso também perceber que essas medidas podiam serem mais aprofundadas e muitas vezes não ser como aqui o presidente Gonçalo Matos também disse, uma situação que mais tarde pode trazer complicações. Também sou da opinião, e isto então, as coisas são assim, as dívidas do clube, o problema das dívidas do clube não é na dívida que se faz de um ano para o outro, faz-se das dívidas que ano após ano vamos tendo, né? Se o Rabo de Peixe acabar a época este ano com um passivo de 10 mil euros, no próximo ano se tiver um passivo de mais de 10 mil, no próximo ano se tiver um passivo de mais de 5 mil, embora que seja pequenas quantidades, mas vai chegar daqui a 4 a 5 ou 6, a realidade e o bolo da dívida é muito maior e o que será também muito complicado. Isso para dizer que relativamente a essa questão do apoio que foi criado para os clubes da Liga Pro. Relativamente à questão do Rabo de Peixe, logicamente que nós também temos algumas situações que pretendemos resolver e aqui nós temos que resolver. Uma delas é o prémio com os atletas. A outra situação que fica à deriva, sem entrar ainda na parte esportiva, realmente é saber como é que vão ser relativamente aos apoios que nós temos, porque nós vivemos também uma situação um bocadinho diferente e temos, uma vez que o nosso campeonato é feito com três associações, temos que viajar para as diversas ilhas e há um apoio para a deslocação, o que para nós também é uma situação que ainda não percebemos aquilo que nos vai calhar em termos de apoio e mesmo os nossos patrocinadores privados, que também ainda estamos a aguardar a resposta, e isso tudo leva com que sejam também criadas algumas situações da nossa parte, que nos deixa também de uma situação um bocadinho também sem saber realmente aquilo que nós vamos contar. Agora, aquilo que eu também quero aproveitar para dizer que, e já dissemos isso numa reunião que tivemos com todos os atletas, é que a nossa situação é uma situação instável financeiramente, é uma situação que os atletas estão em dia e que aquilo que estão parados nós, e já falamos com eles, e acho que assim é que estão, todo o dinheiro que nós tivemos para a época, nós não vamos ficar com um cêntimo para a próxima época. Foram eles que conseguiram o objetivo, foram eles que lutaram para conseguíssemos ser campeões, e tudo aquilo que será, e tudo aquilo que o clube terá até o final da época, será para ser, entre aspas, partilhado. Quando digo partilhado, há o prémio de vitória, há ainda os prémios que nós tivemos ao longo da época, e o clube não ficará com nenhum cêntimo a mais do que aquilo que deve ficar, ou seja, o dinheiro que entrar nesta época, ou o dinheiro que será depois partilhado também com os atletas e com a equipa técnica, porque realmente foram eles os verdadeiros obreiros dessa situação. Mas logicamente que pior do que isso é o impasse que nós estamos, e pior do que isso, e sem querer entrar na fase seguinte, é realmente a paragem que nós vamos num campeonato amador, e não sabemos a incerteza que é não saber quando é que começa e onde é que vai começar. Vamos começar em baixo, vamos começar em cima, e isto traz-nos grandes inconvenientes. Agora, ninguém estava preparado para essa pandemia, tudo é uma situação nova, e aquilo que nós estamos a fazer é tentar, da melhor maneira possível, não prejudicar ninguém, e aquilo que nós acreditamos e aquilo que são as nossas convicções, é que este pretexto, entre aspas, do Covid, não se possa tirar partido e não haja clubes a tirar partido. Daí nós não vamos ficar com nada para nós desta época, como já disse, somos instáveis e vamos cumprir com aquilo que está estipulado com os atletas e com o entendimento que nós vamos ter. Pior é tirar partido desta situação, dessa pandemia, porque, como eu já disse, tirando a depressão que esta pandemia cria em todos nós, não vamos ainda dar uma maior depressão, que é o fartar, de certa forma, o prémio e o pão na mesa. Ora bem, eu já vou ao Paulinho, vou primeiro a ti, Romão, precisamente porque o que vou falar contigo depois dá para também fazer aqui uma questão bastante interessante ao Paulinho, na minha opinião. Tu ainda esta semana partilhaste na página, eu li com muita atenção, aquela peça do DN que era como os clubes do Campeonato de Portugal tentam sobreviver sem receitas. Havia o caso do Mirandela, que mandou os brasileiros para casa porque não tinha forma de os alimentar, segundo o presidente, o Louros, que pediu um empréstimo bancário, o Fabril, que já avisou atletas e treinadores para procurarem clube, porque na próxima época vai pagar cerca de 150 euros por mês. Ora,
há realmente um reajuste que é necessário, mas também, como já fizeste questão de muitas vezes avisar, incluindo na página, como o Presidente Gonçalo Matos disse há pouco, é que a maior parte dos problemas são anteriores a isto do Covid. Isto só acabou por potenciar ainda mais um problema que já existia e que obviamente preocupa quando se olha para a sustentabilidade do campeonato. Sim, e até, pronto, como já disse, não sou eu que escrevo os artigos todos na página, por acaso este fui eu, e é assim, e nós tentamos cada vez mais éramos um bocado mais radicais há uns tempos, agora tentamos ser um bocado mais contido naquilo que dizemos, e assim, sinceramente, aquilo que me apetecia daquele artigo. E com todo o respeito, que eu acho que o jornalista fez um bom trabalho de investigação e passou cá para fora aquilo que lhe disseram. Aquilo que lhe disseram, não é? No fundo, sim, só que aquilo que lhe disseram, na minha opinião, não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. E eu vou dar aqui o exemplo, e nós não querendo ferir ninguém, mas, por exemplo, pegando no caso do Fabril. Dizer lá que e nós sabemos que o Fabril mudou a realidade a meio da época, que passou a ser profissional. O Fabril tem lá jogadores a ganhar 200 euros e obriga, entre aspas, os jogadores a treinar às 9 da manhã. Eu não consigo perceber esta realidade. Depois também dizer, depois na mesma entrevista o presidente diz, e se for verdade, que de uma forma realista, que para o ano só vai ter jogadores a ganhar 100 a 150 euros e fazer uma aposta muito forte nos jovens, mas já disse que o treinador é para continuar, e sabemos que foi este treinador que pediu a profissionalização da equipa, ou seja, não bate a cara com a careta, não é? E assim, temos é que ser muito realistas naquilo que fazemos, porque assim, agora podemos dizer todos que realmente vamos cortar e vamos receber estes apoios e vamos tentar ser mais realistas, mas depois sabemos que as coisas acabam por não bater certo. Eu já dei aqui o exemplo muitas vezes, acho que já falei neste programa, não é? que nós tínhamos de 72 clubes, tínhamos quase 50 a treinarem às 9 da manhã no campeonato profissional, onde sabemos que só sobem 2 equipas. Acho que aqui, e depois dizemos assim, e depois onde também tivemos uma retificação, tentamos dar uma retificação. Porquê? Porque quem olha para estas notícias que estão a ser nos meios de comunicação principais, tudo mais, e eu acho que o Campeonato de Portugal nunca teve tão nos meios de comunicação como estão estes dias, mas quem olha para estas notícias pensa assim, não, porra, então já uma vez eu vou lá meter a minha equipa, que o presidente Jaime podia dizer assim, não, porra, estou aqui tão bem nos Açores quietinho, não vou para lá me queimar, mas a verdade é esta. Tudo bem que as taxas de jogo são elevadas e podiam ser um bocadinho mais baixas, tudo mais, mas assim, cada equipa gasta o que tem, aquilo ninguém os obriga a gastar. Eles têm que fazer os orçamentos realistas para a época deles. Agora isso caberá a cada equipa, e como já falei também aqui o exemplo do presidente Gonçalo, que acho que fez um orçamento realista e para os objetivos que tinham. E tivemos outras equipas que fizeram assombrosos orçamentos, enviaram os jogadores todos embora de uma época, foram buscar mais 25 jogadores, mudaram tudo e mais alguma coisa nos clubes, e os resultados nunca apareceram e dificilmente vão aparecer algum dia neste campeonato e nestes quadros competitivos. Dizer uma coisa em relação à linha de crédito, aquilo que eu acho que a Federação tentou fazer, e eu acho que poderia ser bom, pelo menos a tentativa, que era, muitos clubes não estavam, ou não pagavam, ou estavam dificuldades em pagar, mesmo clubes compradores tinham dificuldades em pagar. E aquilo que a maior parte dos clubes fez, ou que pensou fazer, foi, vamos chegar, o campeonato foi interrompido a 13 de março, meados de março, e eu vou pagar aos meus jogadores até essa semana, que treinaram e que jogaram. E a partir daí não vou pagar mais, e não vou pagar o mês de abril, e não vou pagar eventualmente o mês de maio, onde ainda havia alguns jogos. E aquilo que eu penso que a Federação tentou fazer foi assegurar que os clubes tivessem dinheiro para pagar esse tempo onde não houvesse competição, mas para os clubes cumprirem o que tinham acordado com os jogadores. Aquilo que eu já falei com alguns clubes, e o exemplo que deram é que, imagina, eu tenho a minha empresa, se os meus trabalhadores não trabalharem, não recebem. Se não trabalham porque alguém os obrigou,
neste caso, obrigou, sim, a não trabalhar. Pronto, sabemos que é uma questão de segurança, mas não os obrigou a trabalhar, então essas pessoas que lhes paguem. Se querem cumprir os contratos, mas não os deixam praticar futebol neste caso, então essa entidade que lhes paga a eles por essa razão. Agora é assim, se depois da federação, vai emprestar o dinheiro para depois ser devolvido neste mês e meio, os clubes, ou seja, vão acabar sempre por acarretar essa despesa do mês e meio do mês e meio da despesa. Por isso dão de uma mão, mas vão buscar na outra, porque se calhar os clubes nunca, e com alguns jogadores que eu falei, e aqueles que eu falei, é que assim, os jogadores, sinceramente, a maior parte deles já não estava à espera deste dinheiro, e que lhes pertencia, mas eles pensam, também não jogamos, e se calhar não tinha direito a ele. Eu acho que tem, porque eles têm um contrato, e embora não jogam, não estejam a jogar, mas eu acho que sinceramente devia ser pago. Agora esta questão e tudo aquilo que o Presidente Gonçalo falou, acho que faz muito sentido, e se calhar a Federação poderia ter feito as coisas aqui de outra maneira, e se calhar se fosse a fundo perdido, teria mais lógica todo este envolvimento. Já vou falar com o Presidente Gonçalo sobre isso e dizer, mais uma vez, perdoem-me eu ser chato e o pessoal da Federação acha isso e já me disse um ou outro, mas eu mantenho, nestas coisas nada como ter ouvido os clubes antes de tomar certas decisões, porque se anteciparia muitos problemas, porque as pessoas tinham feito as suas contas, como o Presidente Gonçalo fez, e teria levantado a questão de base e não havia um problema posterior, porque tinha sido discutido logo de início. Eu percebo que não se possa discutir tudo com toda a gente, mas há assuntos que se forem refletidos de base, evita-se problemas e constrangimentos à frente. Já vou ao Presidente novamente. Paulinho, obviamente os jogadores, e eu, lá está, como fui diretor desportivo de muitos clubes, sei que os jogadores têm que ficar fora muitas vezes destas coisas, precisamente porque para o ano querem estar a jogar e obviamente isto é um assunto mais que diz respeito aos dirigentes, mas do ponto de vista de um jogador, a pergunta que eu te faço é esta situação específica que estamos a viver, clubes que, como estamos aqui a falar, que já falam que para o ano vão ter que reduzir drasticamente e vão pagar cerca de 150 euros, isto e aquilo, mais aquilo que vocês têm assistido com o Futebol para a Vida, imagino que dentro da comunidade de jogadores que normalmente estão no Campeonato de Portugal, existe alguma apreensão sobre aquilo que aí vem. Claro que sim. Nós neste momento estamos numa realidade completamente diferente, não é? Os clubes ao longo dos anos conseguiram começar os orçamentos mais altos, e com esta realidade tenho a certeza absoluta que os clubes vão aproveitar para baixar os orçamentos. E se calhar não é por causa do que estamos a passar, da pandemia. E eles vão se aproveitar disto para baixar os orçamentos. E isso é que é preocupante. E, na minha opinião, eu acho que a Federação, para não se passar o que se está a passar agora, não é que muitos jogadores que não conseguem cumprir os seus ordenados, não é? Não conseguem receber. Eu acho que os dirigentes ou os presidentes dos clubes deviam de apresentar o orçamento que têm e mostrar que têm esse dinheiro para pagar a época toda. Eu acho que era uma solução. Na minha opinião, acho que devia passar por aí. Apresentar o orçamento, dizerem que têm o dinheiro, mostrarem provas que têm o dinheiro e que vão conseguir pagar até ao fim. Senão nunca vamos sair disto. E acha, do ponto de vista do jogador, apenas isto e sem citarmos nomes, porque, como eu disse, eu percebo perfeitamente que é uma situação complicada para um atleta falar, mas clubes que, por exemplo, deixam 5 meses de salários em atraso, como há alguns relatos, que tenham que ser devidamente, digamos, punidos e que não participem na prova, por exemplo, no ano a seguir. Sim, eu acho que devia passar por aí, não é? Se um clube fica 5, 6 meses sem pagar um jogador e no ano seguinte consegue inscrever outra vez a equipa e vai outra vez competir no mesmo campeonato, vai acontecer a mesma coisa. Se aconteceu no ano anterior, vai acontecer no ano seguinte. Eu acho que a Federação devia de fazer alguma coisa em relação a isso. Sim, eu concordo. E nós temos aqui o caso, e todos os casos que foram crónicos desta época, nenhum deles é eram novato. crónicos anteriores, exatamente. Pois é isso. Todos, e alguém tem que tomar medidas. Todos. É que eu ia dizer que há o... Falamos do Oliveirense, do Fátima, do Zero Montijo este ano foi novato porque também não estava cá, o Leiria já se arrasta há 2 ou 3 épocas, assim, não houve novidade para ninguém, não é? O caso do Oliveirense, ainda bem que falaste nisso, é absolutamente dramático, o que os jogadores também estão a passar, e foram alguns dos jogadores que foram ajudados. Há coisas inacreditáveis que se passam. Também eu falei aqui a semana passada, quando
no caso do Vila Franquense, sobe divisão, esta época, vai para uma liga profissional, toda a gente sabe, no futebol português o que é que se passava, toda a gente sabia, a Liga de Clubes, a Federação, a Liga de O Clubes, treinador, o Filipe Moreira, disse publicamente, portanto, o sindicato, toda a gente sabia, ninguém pode lavar as mãos, não é? E eu penso assim, como é que está o Praiense, que foi prejudicado por isto tudo? Como é que está o Real, que foi prejudicado por isto tudo? Como é que está o Lourosa, o Espinho, que foi uma playoff, com contas em dia? Como é que isto pode acontecer? O Fafo, o Vizela, estamos a falar de clubes cumpridores. E esses Felizmente, eram sim. jogadores talentosos mas pronto, mas dentro do seu contexto financeiro que não puderam apostar mais, e o Vila Franquense teve lá excelentes jogadores, não lhes pagou e pronto, e acabaram de perder por subir. A Liga de Clubes, que aperta tanto que não pode haver mais subidas no Campeonato de Portugal, porque nós queremos clubes com garantia e que nos sustentem os campeonatos e tudo mais, e aceita a inscrição do Vila Franquense. Pelos vistos, depois disto, já agora com o Serena as coisas estão mais agora sim. Mas independentemente disso, foi um clube que passou tudo isto e foi promovido num campeonato de Portugal, em detrimento de outras equipas, foi aceito numa liga profissional, e quando isto acontece, assim, vamos pedir o que a quem? Não é? Quando isto acontece, é este patamar, vamos pedir o que a estes clubes? Estes clubes também facilmente conseguem dar a volta. E foi aquilo que eu até falei hoje em conversa. E a Federação aí tem que criar mecanismos para também ir atrás. Porque é assim, a Federação, por mais que queira apertar com o campeonato, eles vão criar medidas hoje, amanhã já há artistas para lhe dar a volta. Sem dúvida. Isso é sempre. Agora, claro, é aquilo que nós dizemos, tem-se que ir atrás, tem-se que punir, e só no dia em que realmente as pessoas forem penalizadas e os clubes forem penalizados é que realmente se percebe que não é assim tão fácil dar a volta. E por isso eu toquei nesse assunto e perguntei ao Paulinho a sensibilidade dele, porque quem é e quem pensa ou melhor, quem está habituado a tornear, vai tornear sempre, por muito que a malha aperte, não é? Portanto, quem não é sério, não é sério. Ponto final. E depois é assim, não lhes acontece nada. Não é? Exatamente. Não lhes acontece nada, tranquilo. Exatamente. Esse é que é o grande problema. Vai fazer outra. E quando estamos aqui a falar, já vamos falar isso com o Presidente Jaime Vieira, da possibilidade de alguns clubes do futebol distrital não subirem e de outros ficarem no Campeonato de Portugal em situações depois do que aconteceu este ano, é absolutamente dramático. Gonçalo Matos, uma das questões que falou no Jornal do Jogo, que me saltou à vista, é que considera que a Federação, por exemplo, em vez de se calhar linha de crédito, etc., poderia ter devolvido a totalidade ou metade das despesas de organização de jogos, e ainda se falou também da questão das inscrições no próximo ano. Porquê é que adiantou esta questão, nomeadamente das despesas de organização de jogo? Sim, é simples. Portanto, a Federação tomou a decisão, salvo erro, no dia 12 ou 13 de março, portanto, num célebre comunicado que ninguém percebeu. Portanto, decidiu cancelar os campeonatos, ou dar por concluídos os campeonatos, sem a produção de qualquer tipo de efeitos, portanto, sem haver lugares a descidas e não haver lugares a subidas, sendo que se apuraria em momento posterior como é que se alcançaria as duas equipas que subiriam ao escalão superior. Esta decisão da Federação, que nós não colocamos em questão, portanto, nós percebemos o contexto de saúde pública em que estamos, e eu francamente, não consigo dizer que foi uma má decisão. Posso considerá-la que ela terá sido um bocadinho extemporânea, poder-se ter esperado um bocadinho mais para com tempo, se perceber... Com mais dados, não é? Exatamente, para onde caminhávamos e mais sustentados na tomada de posição. Mas é que isto, para além de efeitos desportivos, que não foram nenhum, à exceção das equipas que estavam para descer e assim se mantiveram. Esta decisão também traz efeitos, também provoca efeitos jurídicos. Decidir acabar um campeonato sem subidas e sem descidas, tecnicamente isto juridicamente é considerarmos o contrato, é considerarmos o campeonato relativamente ineficaz. Não é absolutamente ineficaz, porque houve de facto a produção do efeito, que foi as equipas que estavam para descer, não descem, por isso é que há uma ineficácia relativa.
E a ineficácia em termos jurídicos, produz os efeitos conhecidos na lei. Portanto, isto só, eu não quero entrar aqui muito neste tipo de discussão. Eu percebo isto um bocadinho, porque também mal era se não percebesse. Portanto, a ineficácia, uma das fontes da ineficácia ou é a anulidade, a anulabilidade ou a inexistência do negócio jurídico ou do ato jurídico. E isto o que é que significa? Havendo a ineficácia de um campeonato, portanto, o que teria que haver era a restituição de tudo aquilo que foi prestado pelos clubes que não tiveram qualquer tipo de contraprestação, ou seja, não conseguiram classificar-se. Imagina, no caso do Castro Daire, o Castro Daire estava em quinto lugar, pá, eu não digo que sim nem que não, pá, mas eu não ia dizer aos meus jogadores para não correrem atrás do sonho de eventualmente conseguirem alcançar a pool de apuramento. Não podia, ou 6 pontos do segundo classificado, claro. E jogando entre nós, eu não lhes podia dizer, nós quando fomos lá jogar, fosse colorado, vamos porque nós não podia dizer isto. Portanto, havia aqui uma expectativa moderadíssima, mas que no fundo nós tínhamos que continuar a alimentar, e ninguém nos irá criticar por isso, ok? E portanto, nestes casos, o que eu defendo, e aqui sim era uma medida de solidariedade da Federação Portuguesa de Futebol para com os clubes, era a devolução das taxas, não as taxas de arbitragem. Atenção, há 2 tipos de despesa. Os clubes nos jogos em casa pagam uma taxa de arbitragem e pagam uma taxa de organização de jogo, e o que nós consideramos é que estas taxas de jogo, no caso são 180 euros por cada jogo. No caso do Castro Daire, que me fez 12 jogos em casa, isto dará, 180, isto dará à volta de 2.100 e qualquer coisa euros. Estas taxas deviam ser devolvidas aos clubes por o campeonato ter sido declarado absolutamente ou relativamente ineficaz relativamente à Associação Desportiva da Caixa. E entendo também que as taxas que os clubes pagaram pela inscrição dos seus jogadores também deveriam ser devolvidas. Estamos a falar aqui cerca de 4.000, à volta de 4.000, nunca mais, pouco mais de, entre 3.500 euros e 4.500 euros. E isto daria, por exemplo, relativamente ao Castro Daire, daria a quantia de 6.000 e qualquer coisa euros entre taxas de jogo e taxas de inscrição dos atletas. Isto seria suficiente para o Castro Daire não ter que se preocupar com empréstimos, com rigorosamente nada, e mais, era uma medida que, ao invés desta que foi tomada relativamente ao fundo, que seria muito mais barata à própria Federação Portuguesa de Futebol, e esta ficaria muito melhor na fotografia, e portanto ainda estamos a tempo de fazer isto. Atenção, portanto isto aqui, a Federação ainda pode pensar numa circunstância destas, e aqui sim mostrar-se, esta até seria uma maneira, Remo, seria algum conforto para estas equipas, que têm tudo em dia, que se preocupam em dar boas condições. Uma forma de premiar quem tem boas práticas, não é? Era um primeiro, sim senhora, olha, para contrabalançar esta questão do fundo à qual vocês não vão recorrer, vocês peguem lá então as taxas, e obrigado por não nos deverem nada. E por cumprirem com os seus jogadores e com os seus treinadores e com os seus funcionários, não é? Isto é um bocadinho, dá um bocadinho de vontade de rir, mas esta é uma realidade. Isto para o Castro Daire pode parecer que não, mas para o Castro Daire receber 6.000 ou 6.500 euros, é muito dinheiro no seu orçamento, e daria para pagar tudo. Pagaria a época toda do Castro Daire sem a mínima dúvida, sem necessidade de andarmos aqui a recorrer a fundos. E portanto foi por isso que eu disse que a Federação devia olhar muito bem para os efeitos jurídicos da tomada de decisão de cancelamento dos campeonatos e perceber se não seria correto aos clubes que não conseguiram tirar do campeonato qualquer tipo de efeito, ou seja, aqueles clubes que ficaram, digamos assim, entre o terceiro e o 10º, ou seja, entre aqueles clubes que ficam ali no meio termo, que não descer, ou seja, que não estavam em posição de descida, mas também não estavam em posição de subida. Pelo menos esses clubes, a Federação deveria ter, acho eu, honestamente, deveria ter a hombridade de devolver as taxas de jogo, que é à razão de 180 euros por cada jogo, e as inscrições dos atletas, porque nós andamos aqui, na realidade, a jogar para rigorosamente nada. Foi isto. O Castro Daire andou aqui a jogar
fundamentalmente para gastar dinheiro, não fez mais nada. O Gasteiro, nesta época, gastou dinheiro e pá, e deixou de receber algum que ainda iria receber até ao final da época. Foi isto. A época do Gasteiro resume-se a 20 jogos, a 5 jogos seguidos no início do campeonato com derrotas, e depois a 20 jogos seguidos sem perder. Resume-se a gastar dinheiro que foi deitado ao lixo. Muito bem, vamos introduzir aqui o tema que me fez procurar o Presidente Jaime Vieira para estar aqui, para darmos a oportunidade também ao Rabo de Peixe, que tem sido tantas vezes falado. Por exemplo, esteve aqui connosco o Presidente do Salgueiros há bem pouco tempo e falou da questão do Rabo de Peixe como sintomática, dizendo: eu sou Presidente do Salgueiros, acho que temos legitimidade de subir, mas o que dirá o Presidente do Rabo de Peixe nesta situação? O Presidente, segundo sei, portanto, a Associação... a Associação de Futebol concluiu os campeonatos, não resultando daí qualquer efeito desportivo imediato. Sei que o Rabo de Peixe já interpelou a Associação no sentido de saber o que é que vai acontecer. Pergunto-lhe se já teve alguma resposta e não tendo as expectativas e a ansiedade, como é que está a ser gerida nesta altura, não é? Em primeiro lugar, dizer que é preciso também fazer aqui um apanhado de como é que funciona os campeonatos distritais aqui nos Açores. Ao contrário dos diversos campeonatos distritais, nós aqui nos Açores são as 3 associações de futebol que nós temos: a Associação de Futebol Ponta Delgada, a Associação de Futebol da Terceira e a Associação de Futebol da Horta. Cada uma dessas associações, por exemplo, a Ponta Delgada tem 2 ilhas, Santa Maria e São Miguel. A Associação de Futebol da Terceira engloba equipas da Graciosa, de São Jorge e da Ilha Terceira, e eu depois a Associação da Horta engloba Pico, Faial, Flores e Couve. Essas duas não têm equipa, mas para perceber que é um campeonato já dentro do panorama dos Açores, é um campeonato espécie de elite, onde os campeões de cada associação disputem um campeonato a 10. Neste sentido, nós fomos efetivamente, fartando de 7 jornadas para o fim do campeonato, nós fomos campeões uma semana antes da paragem do campeonato. Parece que estava tudo destinado para que naquela altura fôssemos campeões. Terminámos a prova a 21 pontos do primeiro classificado, e que foi realmente um objetivo, há muito pretendido. O Desportivo de Rabo de Peixe, nas últimas 5 a 6 edições da Liga do Campeonato dos Açores, tem ficado em vice-campeão, tem ficado em terceiro, quarto, tem dado sempre ali nos 4 primeiros, e efetivamente este ano sentíamos que era a época, e fizemos um plantel riquíssimo. Fomos buscar um bom treinador com uma boa equipa técnica, ou seja, estavam reunidas todas as condições para nós darmos o salto, e efetivamente vencemos. E que realmente apanhamos de surpresa foi a semana seguinte ao fato de sermos campeões, quando já festejámos o título, quando efetivamente já tínhamos preparado com a Associação de Futebol da Ilha Terceira, quem organizou este ano, a data para entregar as faixas e o troféu de campeão, e que depois acontece toda essa situação. Logicamente que para nós, e nós entendemos que é uma situação que ninguém estava à espera, e eu acredito de uma forma muito, muito honesta que a Federação Portuguesa, ao tomar essa posição, não quis prejudicar ninguém, mas é preciso não esquecer, e aquilo também que já foi dito pelo Gonçalo, a Federação também tem que ter em atenção que, por um lado, o caso do Rabo de Peixe já é campeão, cumpria o seu objetivo, podia perder os jogos todos que não interessa. Houve uma época disputada, houve 8 meses e qualquer coisa, 7 meses praticamente de época disputada, e faltam realizar apenas 1 mês e meio. Não se pode apagar a história não se pode apagar. Do momento 8 pega-se uma borracha, um corretor, e essa época não existiu, não é. Aliás, o direito está consolidado. O direito do Rabo de Peixe para subir no escalão, seja lá para que campeonato seja, mas subir de escalão, já está juridicamente estabelecido. Portanto, já não há rigorosamente nada que impeça o Rabo de Peixe de subir de divisão. Portanto, já é um direito adquirido. Portanto, não há maneira, nem por decreto, acho eu, nem por decreto de determinar que o Rabo de Peixe não possa subir de divisão. Era só um pequeno à parte. Sim, esperemos que não. Muito bem, Gonçalo. Aliás, se alguém fizer, portanto, se a Federação eventualmente fizer isso, teríamos aqui, em meu entender, portanto, pano para mangas para uma ação judicial que estou em crer que daria total provimento às intenções do... Nós queremos acreditar que isto nunca irá acontecer. Acho que isto também não irá acontecer. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que
juridicamente eu não percebo desses assuntos, mas aquilo que já me falaram, na minha opinião, não é correto, e acho que até é pouco honesto esta opinião, que a homologação dos campeonatos só se fazem no final de serem completamente jogados, podem acontecer outras coisas e tudo mais. 30 de junho, não é? Sim, mas na minha opinião isso é um argumento até muito pouco honesto e até nem fica bem argumental. Nós sabemos, uma equipa matematicamente é campeã e acabou-se, a história está feita, está escrita e o rabo peixe é aquilo que o Presidente Gonçalo dizia e eu não... Juridicamente não podendo falar, eu acho que tem toda a razão naquilo que diz, e o Rabo Peixe só tem que estar no Campeonato de Portugal na próxima época, independentemente daquilo que aconteça, e dar os parabéns, porque também nós acompanhamos o Campeonato de Portugal, mas acima de tudo somos apaixonados pelo futebol e mais por estes campeonatos, e acompanhamos muito, e com muito carinho e muito amor mesmo pelo futebol açoriano, e conhecemos os campeonatos todos dos Açores, e o Rabo Peixe não é só desta época, tem feito percursos incríveis, mesmo este ano na Taça de Portugal com o Académico de Viseu, um jogo onde sofremos bastante com aquele gol, quase tanto como vocês, e só tem que estar connosco na próxima época. Mas só uma parte, isto era, quer dizer, a questão da homologação dos campeonatos, isso era se não houvesse mais campeonato para a frente, mas o que é certo... E havia. Não, mas estou a dizer agora o campeonato já acabou, portanto, o campeonato já acabou, já foi decidido. Exatamente. O Rabo Peixe, no dia em que foi decidido terminar o campeonato, já tinha garantido o seu direito a estar no escalão superior. Portanto, a não ser que se viesse agora a descobrir uma coisa qualquer, se muito escabrosa, que impedisse o Rabo de Peixe ou punisse o Rabo de Peixe com a não subida de divisão, que não me está aqui a ocorrer o que quer que seja. Era o que eu estava a dizer, é que a decisão, o campeonato já foi homologado, com a decisão de término do campeonato, o campeonato está homologado, bem ou mal, o campeonato acabou. Qual é que é a homologação? É o término do campeonato, ok? E, portanto, na data do término do campeonato, o Rabo de Peixe já não havia hipótese nenhuma, e pelo menos em termos de jogo jogado, já não havia hipótese deles não subirem de divisão. Eu acho que é até pouco honesto. Por exemplo, a ver o Rabo de Peixe a não comparecer nas últimas 3 jornadas do campeonato, que é uma das situações que devia ser festa a mais. Pode completar, Presidente Jaime. Desculpem. E eu, pronto, por aquilo que foi dito, e agradeço também as opiniões que vieram, e é verdade, o Rabo de Peixe tem construído uma história bonita, é uma terra muitas vezes conhecida pelos maus motivos, e a história que este clube tem vindo a fazer, e a história que esses atletas, muitos deles desta terra, e todos aqueles que vieram, construíram realmente uma história, um sonho que há muito nós andávamos atrás, e que é importante não só para a vila, mas acima de tudo é importante também para o próprio clube e para aqueles atletas. Aquilo que nós fizemos foi realmente bonito de se ver, porque efetivamente, e como já foi dito aqui e muito bem, nós vendemos muito caro a nossa saída da Taça de Portugal frente ao Académico de Viseu aos 89 minutos, num gol onde criámos uma outra oportunidade que podíamos também, se ganhássemos, não era escandaloso, e o Académico de Viseu acabou nas meias finais. Ou seja, nós somos um clube, pela história que fizemos nesta época, seria, acima de tudo, há quem diga que seria a justiça subir, não, seria uma grande injustiça não subirmos, por tudo aquilo que já foi dito, pelo aspecto jurídico e acima de tudo, por aquilo que construímos nas quatro linhas. E é preciso também não esquecer, como eu também já referi várias vezes em diversos órgãos de comunicação social, de um momento para o outro, a pagar aquilo que se construía, a pagar a história. É a mesma coisa que na minha vida este ano, fazer um contrato de empréstimo com uma banca, de receber o dinheiro, e depois, a partir de agora, acabou o contrato, lixam isso, porque estamos a viver numa época de pandemia, e aquilo que acontecer já não pode, já não ver a sério o compromisso que eu tive, não. É um compromisso, como já foi dito, também na linha prova, e que nós acreditamos que só tem que haver um destino, e estamos tranquilos relativamente a isso, porque acredito que há pessoas de bem na Federação, e acima de tudo acredito, e é unânime toda a gente, e agradeço desde já as palavras que hoje disseram, que o Presidente do Sarguês também na edição
anterior também disse, porque acho que está por dois vistos que realmente não há outra hipótese a não ser o Rabo de Peixe participar efetivamente no campeonato Pro, fazendo justo também aquilo que foi conseguido nesta época desportiva. Eu acho que o Desportivo Rabo de Peixe nesta altura tem que estar tranquilo, e está tranquilo, a sua direção está tranquila, porque efetivamente não pode haver outro destino a não ser a participação num campeonato Pro, que é muito merecida para essa gente, é muito merecido para a equipa técnica, é muito merecido para os jogadores que estão também a vir aqui a este programa, e a equipa técnica, no qual também faço uma saudação e digo mais uma vez aí os parabéns pelo excelente trabalho que fizeram. Vocês que imaginam como é que um presidente pode chegar a um balneário e dizer aos jogadores que trabalharam a época toda. Nós temos jogadores, para terem a noção, que todos eles são amadores e todos eles têm vida. Como é que se chega ao pé do balneário e diz, olha, tudo aquilo que vocês fizeram, que nós andamos à procura há 5 ou 6 anos, afinal não vale nada porque acontecer realmente uma situação de saúde pública, e neste sentido tudo tem que ser pagado. Não pode ser, não acreditamos que o desfecho será esse. Já falei com o plantel, já falei com a equipa técnica, acredito sim, e por direito, e aqui alguém ligado à área jurídica também já o disse, que efetivamente não há volta a dar a nossa participação. Logicamente que deixo também aqui a seguir algo que também para podermos ainda também debater um bocadinho esse assunto, mas devo dizer ainda relativamente também àquilo em questão, também acho que é injusto as equipas nesta altura que estão em primeiro lugar no campeonato, que também, em detrimento daquelas que já se que não se cumprem, não podem também ver recompensado quem cumpre, quem atingiu os objetivos até aquela data, embora não se sente uma situação tal e qual como o Rabo de Peixe não sente campeão, mas há equipas a 10 e 11 pontos, no qual nós formamos um grupo e que estamos todos a falar uma só voz para que realmente seja trazida essas equipas à justiça, porque efetivamente, como já foi referido, e o Presidente e vocês todos, e o Presidente Castro Daires já referiu, vocês todos aqui, há clubes que não cumprem, e nós temos que perceber que ou não cumprir, vão tornar a fazer uma coisa ano após ano. E isso aconteceu com o atleta X, amanhã pode acontecer com o atleta Paulinho, ou pode acontecer com outros atletas, e que nós temos que perceber que é importante que se ponha um fim a essa situação. A minha filha um dia, se me trouxer um objeto roubado e eu não disser nada a ela, no outro dia ela vai continuar a trazer o objeto roubado, que para ela é normal. Então meu pai não chama a atenção, não tem fazendo nada de mal, posso continuar porque não existe sanção. E isso, acima de tudo, temos que perceber que é importante realmente alguém fazer alguma coisa relativamente aos incumpridores, porque, como eu já disse, as equipas dos distritais tiveram os seus investimentos, as equipas dos distritais tiveram o seu campeonato, e muitas delas, que eu já referi, também acabaram a época dentro do prazo que eu acabei nos primeiros classificados, e há muita gente no Campeonato de Portugal que não anda a cumprir, e eu acho que seria também uma injustiça tremenda para os clubes também não conseguirem a tal almejada subida de divisão, porque efetivamente todos eles trabalharam, e há gente séria no futebol, como já referimos, e há gente cumpridora, e acima de tudo há gente competente, e há que premiar, quer no desporto, quer na vida social, quem é competente, quem cumpre, em detrimento daqueles que são incompetentes e que não cumprem. Numa primeira fase, é isso. Queria só dizer uma coisa real em relação a isto. Posso? Sim, só dizer uma coisa, eu acho que o Rapaz tem todo o direito a subir, como na minha opinião, e já aqui falamos daquilo que nós achamos, não falando de níveis competitivos, mas falando daquilo que nós achamos a nível de subidas e descidas, do que deve acontecer em geral no futebol português, e acho que o Rapaz deve subir divisão, ainda mais por esta questão de já ter sido campeão, mas não só por isso, é tanto os Açores como qualquer outro distrito, quem está em primeiro, a nossa opinião, deve subir. E depois já há aqui outra questão que para nós, e que já aqui falamos, que estarão ser líder num campeonato para ser campeão, para subir divisão, ser por 1 ponto, por 10 pontos, por 50 pontos ou por 1 golo, exatamente é igual. Tu és líder por essa razão, porque ouvir argumentos, como já ouvimos muitas vezes, porque no distrito X deve subir porque está a 10 pontos, mas no distrito Y não deve subir porque só está a 1 ou 2. Mas é assim, mas quem é que separa, quem é que faz esta diferença? O que é que 4 pontos é suficiente, 5 pontos é suficiente, 6 pontos é suficiente, 3 pontos é suficiente? Esta barreira não pode existir, ou seja, aquilo que atribuírem a razão do Rabo de Peixe subir deve ser igual, a razão deve ser exatamente igual para os distritos todos, na minha opinião. E depois temos aqui outro atenuante, porque é assim, o atual líder da Ação do Porto, embora o Porto tenha 2 séries,
Imaginemos que só tivesse uma série e que fosse o líder, como as outras decisões todas. O líder atual do Porto vai subir para o ano, está no Campeonato de Portugal. Isso é certo. Isso é certo porque vai acabar por ser convidado. Há de haver mil e uma razão, clubes que desistem, a Federação por estar com outros clubes e tudo mais, e a Associação do Porto é a maior associação, vai acabar por ser convidada. Mesmo que nenhuma equipa da Distrital suba, o líder atual do Porto vai ser convidado, como muito provavelmente o líder de Braga, que é a segunda maior associação, vai ser convidado. Ou seja, ver esse, por exemplo, estou a dar esse exemplo, esses dois clubes, de Porto e de Braga, estarem no Campeonato de Portugal por convite e notar o Rapaz, que é campeão, isso aí então seria... Aí é que perdia toda a razão de ser. Por isso eu acho que aqui o critério tem que ser unânime para todos, geral para todos, igual para todos, e como aquilo que já defendemos aqui no teu programa, e aquilo que defendemos sempre, é muito simples. 3 razões para o futebol português todas. Não há campeões em nenhuma divisão, não há descidas, e quem está em lugar de subida, sobe. Deixa-me só ouvir também, eu já tenho uma pergunta para o Paulinho, que não é diretamente relacionada com isto, mas Gonçalo, a sua opinião sobre isto, uma vez que o Castro Daire, por exemplo, no ano anterior subiu, da Associação de Futebol de Viseu, o que é que acha que deve acontecer neste caso em relação aos clubes que estão no futebol distrital em primeiro lugar? Qual é a sua opinião? Pessoal, obviamente. Sim, a minha opinião pessoal, portanto, vai muito de encontro ao que referiu o Romão. Eu acho que dentro das injustiças que possa haver relativamente às tomadas de decisões do que vai ser feito relativamente a quem sobe e a quem desce. A quem desce já sabemos que portanto, ninguém desce, mas relativamente às subidas, portanto, não havendo mais competição, eu não consigo equacionar, eu não consigo raciocinar noutros termos que não seja ou de atribuir o primeiro lugar aos clubes que, portanto, que na data do encerramento do campeonato estivessem em primeiro lugar e conferidos. Ou seja, um alargamento do Campeonato de Portugal, neste caso, não é? Sim, eu admito que sim. Se agora já terá a ver com a reorganização dos quadros competitivos, que nós também esperamos ansiosamente para ver qual é que vai ser a decisão relativamente a isso, mas a ter que haver subidas do campeonato distrital, portanto, eu não vejo outra maneira que não seja atribuir esse direito à equipa que estava em primeiro lugar. Não vejo mesmo. Agora, a reformação dos campeonatos pode acontecer de 2 formas. Ou será realmente reformado e haver um aumento de equipas total, a quinta série ou uma nova divisão. Sim, ou então também... Sim, mas estou a falar disto para sempre. Aumentar o campeonato... Os campeonatos pode ser mais que um campeonato nacional. Com mais equipas e isso ficar ao poderado durante 2, 3, 4, 5 anos. Ou fazer exatamente a mesma coisa, mas só para a próxima época e depois descerem mais equipas e depois reajustar outra vez os campeonatos. Sim, alguma coisa também sei bem. Ora bem, Paulinho... A certeza que temos é que se houver subidas da distrital, o campeonato vai crescer, digamos. Claro, sim, vai haver mais equipas. E o campeonato crescendo, para já dar a minha opinião, o campeonato crescendo, nós temos de ter ou seja, o cuidado que houve ao terminar os campeonatos terá que ser o mesmo cuidado que tem de ter para o reinício da próxima época. Okay. Portanto, não se poderá admitir que se inicie a próxima época, por exemplo, não havendo condições para, por exemplo, os adeptos não estarem na bancada, ou seja, iniciar-se uma época com jogos à porta fechada. Não percebo como é que isso possa ser possível e acho que isso não vai ser feito. E para prevenirmos eventual nova epidemia que não está afastada daqui até ao próximo ano, o que eu entendo é que têm que ser feitos, portanto, campeonatos mais curtos, ou seja, com menos equipas por série ou por divisão, como lhe queiram chamar. Okay? Não podemos fazer um campeonato onde haja 18 equipas, outra vez. Isso acho que é brincar novamente com esta circunstância. Porquê? Porque, em nossa opinião, o campeonato irá começar mais tarde, o campeonato da próxima época irá começar mais tarde, e temos que estar precavidos para que nova pandemia possa, portanto, por uma circunstância como a que estamos a viver atualmente, possa existir, e temos que perceber que seria de evitar a situação pela qual estamos agora a passar, portanto, deixarmos campeonatos a meio, não é? Portanto, eu acho que a decisão terá que passar necessariamente por uma redução do número de equipas por campeonato. Até pode-se fazer uma segunda, um CNS Pro, como já ouvi dizer, e depois fazer um CNS normal, o CNS Pro com 20 equipas divididas, ou com 24 ou 26 equipas divididas por duas séries, e fazer um CNS normal com 10 ou 12 equipas por série. Acho que teremos que passar, acho que a medida terá que passar por aqui, na nossa modesta opinião.
Ora, Paulinho, eu ia-te perguntar, e estamos muito perto do final, como é que vive um jogador a situação de, por exemplo, estar num Real, está quando é interrompido com os mesmos pontos do Olhanense, ainda sem saber se vocês vão poder ou não, fala-se que sim, mas se vão poder ou não discutir dentro do campo o play-off e a subida à Liga Pro. O que eu peço é, pelo campeonato que estamos a fazer, não é? Que não acabe. Que a gente tenha a oportunidade de ir ao play-off e lutar pelo principal objetivo do clube, que é subir a divisão. Todos sabemos que o Real, o objetivo é subir a divisão, e acho que temos argumentos dentro do campo para conseguir isso. E espero que a Federação não acabe e que nos deixe fazer o play-off. Queremos lutar dentro do campo por esse objetivo. Parecia-te justo, como também te parece justo, por exemplo, que num caso do Rabo de Peixe, e estamos a falar de jogadores que foram campeões que queiram estar no Campeonato de Portugal no próximo ano? Claro que sim, acho que se lutaram dentro do campo e ganharam e ficaram em primeiro lugar, têm que subir divisão. Temos que conseguir que o Rabo de Peixe suba divisão. É a mesma coisa que o Real. Tem direito de ir ao play-off, está nos 2 primeiros, não podemos acabar o campeonato assim. Temos que ir ao play-off e lutar para subir. Presidente Jaime, antes de terminarmos, queria lançar aqui uma questão que vai em 2 vertentes. Eu, ao preparar o programa, vi que falou com grande agrado da possibilidade de nova infraestrutura e nova estrutura para o Rabo de Peixe, o seu campo, as suas instalações, que é um desejo antigo e que está cada vez mais forte, felizmente, e parabéns por isso, mas ao mesmo tempo vi uma semana ou 2 antes dizer que confia na Federação, confia na Associação, mas que fica mal que até põe de parte o fecho do clube, ou se não for no Rabo de Peixe, que outros clubes possam fechar se isto acontecer. Portanto, há um crescimento, há uma sustentabilidade, mas obviamente assente nesta situação que passa pela subida também, não é? Acima de tudo, deixa também frisar isso. Logicamente que ainda torna-se mais gritante a vitória do Rabo de Peixe, porque há 3 anos consecutivos o Peixe tem vindo a disputar os 6 jogos e os 6 com toda a sua formação. Somos dos maiores clubes dos Açores e que temos cerca de 3 centenas de atletas em formação sem ter campo próprio. Nós temos vindo a jogar e a treinar na Ribeira Grande. Eu no Pita-Pera são 2 freguesias, vizinhas aqui da nossa vila. E logicamente quando eu refiro que o clube poderia eventualmente fechar, logicamente que eu sei que ao fechar não depende só de mim, depende também da Assembleia Geral, mas que aquilo que eu quis dizer é que seria de tão mal o clube não subir, que efetivamente poderia colocar essa hipótese do clube fechar. Logicamente que essa situação do clube fechar tem muito que se diga, mas digo aqui e com franqueza que se não se visse, e digo isso, eu não continuaria no futebol, isto é ponto assente, porque andei há muito tempo à procura disso, e já fui jogador do clube, já fui treinador, já fui até repórter, como se costuma dizer, já fiz tudo desse clube, e eu sinto muito este clube, atualmente também sou presidente de junta de freguesia local, e como tal sinto muito esta luta que o Desportivo Rabo de Peixe tem a ter. Mas aquilo que eu queria dizer e frisar acima de tudo é que nós temos consciência acima de tudo que não pode haver outra situação, e nós vamos até às últimas consequências se isso acontecesse. Até íamos, como já foi dito também aos tribunais, porque efetivamente nós temos a razão do nosso lado, e acima de tudo não se trata de justiça ou injustiça, mas sim a questão da razão. E isto para terminar, dizer que essa situação para nós é uma situação que nos preocupa, porque ainda não está decidido, mas não temos muitas dúvidas que o nosso lugar será estar entre aqueles que vão competir no campeonato nacional sénior, porque efetivamente nós trabalhamos para isso, e a legalidade está do nosso lado, mais do que a justiça, e acima de tudo a legalidade está do nosso lado. E eu depois subir divisão, que a infraestrutura desportiva nova que vamos ter, que já começaram as obras essa semana, que é um belíssimo campo de jogos, temos todas as condições para fazermos um bom campeonato, e acima de tudo para sermos mais um clube cumpridor, que é o que precisa no futebol, clube honesto acima de tudo, e que também cumpra com os seus objetivos. E isto é muito importante para esta vila e acima de tudo para o nosso clube, porque muitas vezes de tanto estigma que a nossa terra tem, o futebol pode ser um veículo importante
para desmistificar o estigma que as pessoas têm acerca da nossa vida, vindo equipas do continente visitar-nos, vindo equipas de todas as regiões do país, de maneira para perceber e conhecer uma nova realidade. E aquilo que eu queria frisar no meio disso tudo é que nós temos, acima de tudo, em confiança na Federação Portuguesa de Futebol, nós temos confiança nas pessoas que têm a capacidade decisora. Temos as três associações, especialmente a Associação de Futebol Ponta Delgada, que tem feito também um grande trabalho em defesa de um dos seus filiados, e eu acredito que com a opinião pública no geral, hoje aqui no painel, todas as pessoas que temos pedido, que temos ao longo desse tempo conversado e acima de tudo pedindo conselhos, toda a gente é unânime que não pode haver outra decisão para o Rabo de Peixe a não ser a permanecer ou não ser subir divisão e jogar no Campeonato Nacional Pro. Faço acima de tudo mais uma vez uma alerta para que essa decisão seja tomada o mais rapidamente possível, porque nós nesta altura, quando há clubes já e aqui nos Açores a tentar ir buscar um jogador ou outro, a tentar namorar um jogador ou outro do Rabo de Peixe, dizendo que nós não vamos conseguir, nós temos ainda que preparar a época, e sabemos que preparar uma época com campeonato superior a onde nunca tivemos, que é preciso realçar onde nunca tivemos, requer uma grande preparação, porque efetivamente quer que percebam que levamos tanto tempo a chegar ao campeonato Pro, levamos tanto tempo para alcançar a tal almejada subida de divisão, que não queremos ser um clube de passagem, e queremos ficar e queremos montar acima de tudo uma tenda no campeonato e ficar lá e olhar sempre para cima, é o nosso grande objetivo. Para baixo não queremos mais. Muito bem, meus senhores, não temos tempo para mais. Presidente Jaime, Presidente Gonçalo, Romão, Afonso, Paulinho, obrigado. Fica aqui, já está aqui há muito tempo a questão do futebol para a vida. Quem puder que ajude, porque ao ajudar eles estão a ajudar todos. Como eles dizem, hoje vocês, amanhã nós. Não se esqueçam disso. Fica aqui o nosso contributo também. E mais uma vez um contributo de reflexão, que é o que mais me agrada neste espaço, e por isso bem-ajam a vocês os quatro e a toda a gente que esteve connosco durante esta hora e 35 minutos. Boa noite e obrigado. Um abraço, boa noite e obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.